Fala aí, pessoal! Se eu disser para vocês que tem como aprender a desenhar exatamente da mesma maneira que grandes mestres clássicos aprenderam, como por exemplo Picasso, Van Gogh e um muito famoso, um ilustrador americano chamado Andrew Loomis. Esse provavelmente vocês conhecem. Ele desenvolveu mais pra frente um esqueletinho, aquela estrutura de 7, 8 cabeças que ilustradores usam bastante para fazer personagens de quadrinho, mangá, anime. Então, o que eles têm em comum é o método acadêmico. Todos aprenderam a desenhar a partir desse método acadêmico. E a introdução ao método acadêmico é baseado nesse curso aqui, do Charles Barkley. Querem saber um pouco mais sobre esse curso? Praticar da mesma maneira que eles praticaram? Fica ligado nesse vídeo e nos próximos. Então vamos desenhar. Bem, pessoal, sejam bem-vindos à segunda aula. E na primeira aula vocês viram, de uma forma bem superficial, como está desenhando, como observar uma imagem, interpretar ela, simplificar em poucas linhas e jogar no papel. Agora, a gente vai ver isso de uma forma um pouco mais profunda. A gente vai seguir os desenhos e as gravuras contidas no método do Charles Barkley. Isso aqui é a introdução do método acadêmico. É o que grandes artistas e ilustradores do passado usaram para aprender a desenhar. E é exatamente isso, e usando esse método, que eu vou ensinar vocês também a desenhar e pintar. Nesse início, não se preocupem muito. Eu sei que alguns vão estar curiosos em saber um pouco mais sobre esse método, entender a história das academias de arte. Mais para frente, eu vou explicar. Essas primeiras gravuras, esses primeiros desenhos que a gente vai fazer, eles são bem rápidos, bem simples. Eu não vou ter tempo de ficar falando. Agora, quando chegar nessa etapa daqui, onde o desenho ele vai ser um pouco mais demorado, eu vou ter que preencher uma área um pouco maior de sombra, nesse meio tempo, eu vou me encarregar de contar toda a história da academia e também desse método Charles Barkley. Por enquanto, confie em mim e vamos focar só em desenvolver essa técnica, em dar os primeiros passos no desenho, que eu acho que é o que todo mundo quer fazer aqui, desenhar e aprender a desenhar o mais rápido possível. Então, vamos para o papel e começar a fazer as primeiras gravuras. Bem, pessoal, nós vamos começar a desenhar primeira gravura do Charles Barkley, que são os desenhos dos olhos. Nessa etapa, nós vamos aprender a treinar o nosso olhar a ler esses espaçamentos e inclinações. Vocês lembram no primeiro vídeo, quando eu coloquei aquele exemplo do reloginho, a gente começa a usar ele como referência para ajudar na hora de entender a inclinação dessas linhas, a ler sobre o espaçamento? Então, agora a gente vai treinar de uma maneira um pouco mais profunda, um pouquinho mais difícil, a exercitar essa parte da observação. Essa é a área mais importante do desenho e a mais difícil de se desenvolver. Aprender a ter uma linha precisa e fluida é algo que uma semana, 2 semanas, vocês aprendem. Não é muito difícil. Saber como fazer uma linha certa também é muito fácil. Se você tiver aqueles livros de ligar pontinho para fazer desenho, se tiver o ponto A e o ponto B, olha, você consegue ligar ponto A com o ponto B. Se você continuar fazendo essa ligação com a angulação certa, espaçamento certo, vai ter um desenho no final. Então o problema do iniciante no desenho não é em fazer a linha, é em observar o espaçamento e entender ele da forma correta. Eu tenho certeza que a maioria de vocês, quando termina um desenho, o problema está na proporção, está na observação. Às vezes o olho ficou muito afastado um do outro. Às vezes a cara ficou um pouco torta, um braço ficou maior que o outro. Isso tudo é observação, observar o espaçamento das coisas, entender o espaçamento de um ponto para o outro e também entender a inclinação, a angulação dessa linha. Conseguindo dominar isso,
Em teoria, você consegue desenhar qualquer coisa. E o método, essa etapa inicial do curso do Charles Bargue, ele visa em treinar exatamente isso no artista. Treinar a observação dele. A deixar o mais apurado possível. Então, nesse exercício que a gente vai fazer, eu vou pedir que vocês façam esses desenhos da maneira mais precisa possível. Não pode ficar parecido, tem que ser idêntico. Entendem? Para isso, a gente vai usar uma varetinha que vai nos ajudar a medir o desenho, a ter uma ideia do espaçamento dele, para poder conferir no original. Essa varetinha que eu estou usando é uma vareta de crochê. Vocês podem usar uma dessa aqui se vocês estiverem em casa, ou podem pegar palitinho de churrasco, cabo de pincel ou um outro lápis, né? Qualquer coisa que vocês possam usar para medir, né? Dessa forma daqui, movendo com o dedo. Então, vamos começar com o desenho. O que eu vou pedir que vocês façam quando vocês pegarem essas imagens aqui, eu vou deixar disponível para vocês, deem um zoom num tamanho bom, deixe relativamente grande. Quanto maior, melhor, mais fácil de se desenhar. Se você estiver fazendo isso a partir de um tablet ou de um celular, tira um print, porque não vai ter o risco de afastar ou aproximar mais o zoom ao longo do desenho. Então você vai ter uma imagem num tamanho travado, único. Isso vai te ajudar na hora de desenhar. Se você estiver fazendo isso pelo computador, não se esquece de deixar ele sempre no mesmo tamanho. Eu já tenho aqui os meus prints, eu vou pegar um deles aqui. Aqui. Então, nesse tamanho. Vou virar o meu tablet. Pegar uma outra folha. Vou pegar essa folha daqui. Vocês estão no início, para facilitar, pegue uma régua ou qualquer coisa que você possa fazer uma linha, te ajudar a fazer uma linha reta. E com um lápis de cor, que é um pouco mais difícil de apagar, tracem uma linha na horizontal e uma linha na vertical. Então vou pegar aqui em cima, vou pegar 10 centímetros e vou marcar um outro aqui também com 10. Então agora eu sei que isso aqui tá reto. Eu vou fazer a mesma coisa na vertical. Aqui o 10. Eu vou pegar aqui o 19. Acho que vou pegar o 10. Aqui eu vou pegar o 19. Vou jogar aqui o tablet pro lado. Pronto. Então eu já tenho aqui a minha linha para estar usando como observação. O que a gente vai fazer? Com o lápis, a vareta, que vocês tiverem para usar como medida, você vai pegar um ponto de referência, ponto inicial para te ajudar a medir todo o resto. Você vai pegar do centro desse X até essa linha. Então eu quero pegar daqui até aqui. Eu vou traçar essa linha aqui que vai ser minha linha de referência.
aqui, faço uma marcação na minha vareta e jogo para cá. Então já tenho essa primeira marcação aqui. Eu vou fazer mais uma para facilitar. Aqui. Pronto. Evitem, pessoal, de medir todas as linhas com a vareta, que um dos objetivos é treinar sua observação. Vai sair errado no início, o espaçamento vai sair diferente? Vai. Mas aí você conserta, você vai ajeitando. Comecem com poucas medidas. Então aqui eu já sei. Vai ser uma linha mais ou menos assim. Mas eu preciso alongar um pouco mais aqui. E agora, eu quero encontrar essa daqui. Ó. Dessa vez eu já vou usar o olhar. Eu vou observar esse espaço aqui, interno. Eu quero pegar essa silhueta aqui. Vai ficar mais fácil para mim entender. Então, onde é que vai ser a medida que eu vou conseguir ter essa silhueta? Mais ou menos essa daqui, não é? Então, tenho essa medida aqui. Eu vou ter esse triângulozinho aqui embaixo. Então, tenho aqui. E ele vai passar um pouco. Eu venho aqui e reforço essa linha. Agora, eu vou fazer essa daqui. Se você estiver com dificuldade em fazer a inclinação, lembrem-se do primeiro vídeo da aula 1. No cantinho da folha, fazer um relógio. Vou botar aqui 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. E você vai usar esse ponteirinho aqui para entender a inclinação da linha. Se tiverem com dúvida em como usar esse relógio, voltem para a primeira aula, pratiquem com o desenho do abacate, que é mais simples, mais fácil, e depois voltem para essa aula daqui. Então, eu vou pegar agora essa linha daqui de baixo. Eu posso agora analisar mais uma silhueta, essa daqui. Parece que está bem parecido. Posso deixar ela até um pouquinho mais larga. Pronto. Vou traçar essa parte. Vamos ver o espaçamento disso aqui. E aqui eu posso usar como comparação. Esse espaçamento aqui. Será que ele é igual a esse outro aqui? É. Então, esse espaço aqui tem que ser igual a esse. Vai ser exatamente isso daqui. Conforme o desenho ele vai evoluindo, dentro do próprio desenho você vai ganhar formas de medir, de comparar. Então, quanto mais desenvolvido, mais dicas, mais facilidade você vai ter para seguir adiante no desenho. Vou fazer essa inclinação aqui. Vou ler esse espaçamento. Mais ou menos aqui.
que vai vir aqui para baixo. Agora eu vou subir. Vamos pegar agora a distância dessa parte aqui. Mais ou menos aqui. Essa linha, ela vai só até um pouquinho acima desse ponto. Então preciso estender um pouco mais ela. E essa aqui ela vai entrar, ó, mais ou menos cruzando a metade dessa daqui. Então vai estar mais ou menos aqui. E aí eu já consegui uma dica de que essa linha aqui, ela está um pouco torta. Preciso deixar ela mais esticada. Porque essa ponta aqui, olha só, ela passa dessa parte. Ainda posso mover um pouquinho mais ela. Agora a parte final, que é essa daqui de baixo. Eu vou observar essa silhueta daqui. Com isso a gente fechou o primeiro olho da gravura do Charles Barkley. Terminou de fazer o olho, vem com a varinha, com o lápis, que se tiver para medir, compara. Pega aqui esse ponto, bota aqui na linha e vê se está batendo. Ó, aqui está batendo. Faz isso com cada um desses pontos. Os pontos que tiverem incorretos, que não estiver batendo muito bem, vem com a borracha. Borracha limpa-tipos como essa daqui, ou se você preferir uma borracha como essa, apaga, conserta e refaz a linha. Uma outra vantagem de começar o desenho dessa maneira daqui é que você tem poucas linhas. Olha só a quantidade de linhas que eu usei para fazer um olho. É bem fácil de apagar, bem fácil de corrigir e arrumar. Depois eu posso adicionar mais detalhes, eu posso colocar curvas, mas no início, isso também eu comentei na primeira aula, trabalhem com retas.
ou leves curvaturas. Quando for fazer esses desenhos, essas linhas no Charles Bargue, essa área da mão apoie na superfície do papel e usem só o dedo para movimentar. Façam isso algumas vezes, sem colocar o lápis no papel, e depois coloca e passa algumas vezes. Deixa essa linha grossa mesmo. Agora, nessa etapa, é um esboço, precisa ser fácil de ver. Depois, quando você quiser deixar um pouco mais fino, mais preciso essa linha, vem com o limpa-tipos, passa dessa maneira aqui, assim, ó, por cima, para você enfraquecer essa linha. E então traçar de uma maneira mais precisa. Mas evitem fazer essas linhas precisas no início e também de colocar muita força no grafite, porque vai marcar o papel, vai ser mais difícil de apagar e mais difícil de corrigir. Bem, para essa aula é isso. Eu vou criar alguns vídeos extras mostrando o desenho dos outros olhos, caso alguém precise assistir mais alguns vídeos para entender melhor essa técnica. Mas eu acredito que só observando um desses desenhos já seja o suficiente para vocês desenharem todos os olhos dessa primeira gravura. Vou voltar aqui, cadê o desenho dos olhos? Aqui. Então são, ao todo, 12 olhos. Eu recomendo que vocês façam essa página daqui umas 2, 3 vezes para praticar. Façam com calma. Lembrem-se, cada desenho precisa estar exatamente igual ao que está aqui. Por isso que tem poucas linhas, é fácil de seguir, fácil de copiar. Não meçam todas as linhas usando a varetinha. Se vocês fizerem isso, vocês não vão estar praticando e exercitando o olhar de vocês. Meçam algumas, aquelas que são as mais importantes, que vão tirar uma base para você entender as outras, só observando. Se vocês medirem linha por linha usando essa varetinha aqui, a diferença de usar essa vareta e usar uma mesa de luz, uma malha quadriculada, vai ser quase que nenhuma. Então, o objetivo aqui é treinar o olhar e depender o menos possível dessa varetinha. A vareta é interessante porque a gente vai usar ela quando estiver estudando modelo vivo, quando estiver estudando desenho de observação. Então é bom você já usar, aprender a manipular ela, para quando chegarem na etapa de fazer desenho de observação, desenho de modelo vivo, vocês já terem uma certa habilidade em usar a vareta para medir. Então é isso, pessoal. Treinem bastante essa página. Assistam esse vídeo de novo se precisar. Façam exatamente assim. E se tiver dúvida, me mandem uma pergunta. Se precisar de mais referência, eu vou colocar vídeos do processo de cada um desses olhos. Então não se preocupem. Bons estudos e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!